A paz do Senhor, irmãs, tudo bem? Então, nós vamos começar mais um dia dessa campanha, que é a campanha de prosperidade. Então, damos início, esse dia com alegria, com gratidão a Deus. Ontem nós falamos um pouquinho sobre o que é o dízimo, o que é a oferta, a importância da oferta, que ela é uma expressão de fé, de obediência a Deus, de gratidão. E quando nós dizimamos e ofertamos, nós estamos fazendo nada mais do que lembrar que nós estamos devolvendo uma parte para Deus daquilo que Ele já nos deu, daquilo que pertence a Ele. Porque nós sempre declaramos, que tudo pertence ao Senhor, que tudo está no controle do Senhor, mas quando nós vamos ofertar, parece que o dinheiro é nosso. E o dinheiro não é nosso, foi Ele que permitiu que a gente recebesse um determinado valor. Então vamos lembrar, da obediência e da gratidão. Então quando nós ofertamos, nós reconhecemos que Deus é a fonte de tudo. E nós declaramos que confiamos nele para prover todas as nossas necessidades. Então nós precisamos aprender que, ontem eu dei um exemplo, que se você tem um salário de 5 mil, mas é um salário, aqui um exemplo fictício, nós sabemos que grande parte da população brasileira está abaixo aí de um salário de R$ 2.500. Então vamos colocar um exemplo, de R$ 250. E às vezes a pessoa acha, que é muito dizimar esses 10%, que seria 250, e ela retém esse valor para pagar alguma coisa que ela gastou fora do padrão dela, de financeiro, e ela deixa de ofertar na casa do Senhor, deixa de dizimar na casa do Senhor, e ela diz assim: no próximo mês, se sobrar, eu consigo dizimar e ofertar. Eu quero ensinar um princípio para vocês que eu uso há muitos anos mesmo, que é a gente retirar, é o primeiro valor que nós separamos e entregamos na casa do Senhor. Porque nós somos humanos, nós somos falhos. E aí, se a gente esperar nós pagarmos todas as nossas contas, principalmente quem não conhece finanças familiar, quando você não tem um caderno ali de controle, quando você não sabe fazer o lançamento daquilo que você gasta durante o mês, daquilo que você ganha, porque o que você gasta não pode ser maior do que o valor que você ganha, então você acaba não conseguindo entregar o dízimo e nem ofertar, porque com certeza sempre faltará dinheiro se você não tiver um controle financeiro. Então, que o Espírito Santo venha ministrar no nosso coração nessa jornada. Eu quero também já fazer um adendo, lembrar que nessa madrugada eu estava orando por um propósito junto com o meu marido, que é um propósito particular nosso, e ali o Espírito Santo me direcionou para uma palavra, para um hino, e eu compartilhei com as irmãs. Mas é muito importante, quando nós fazemos uma semana de campanha, ou seja, 3 dias, ou seja, dias alternados, que a gente fique na presença do Espírito Santo. Então, se você vai fazer seu devocional aí sozinho na sua casa, se você vai fazer algo, cante um hino ao Senhor, leia uma palavra e ore e apresente esse propósito. No caso aqui, nós temos uma semana de propósito para aprendermos sobre oferta, mas ao mesmo tempo a gente praticar isso ofertando na vida da pastora Margarida. Então essa é a semana que nós estamos nos preparando para ofertar e depois a gente receber novamente, porque Deus, eu sempre falo, eu ainda preciso encontrar onde é que está escrito isso na Bíblia, mas Deus, ele não fica devendo para ninguém, e nós não ofertamos para receber, como eu já disse, é por generosidade, gratidão, expressão de fé. Nós não dizimamos
para receber, mas é por obediência ao Senhor, né? E eu quero começar contando aqui para vocês hoje, tem um princípio que eu quero ensiná-las, né? Que é algo também que eu pratico. Quero contar uma pequena ilustração. O título se chama Presente Trancado. Então você imagina um jovem que preparou com muito carinho um presente para entregar para o pai dele. Então ele comprou um papel de presente bonito, ele fez um laço perfeito, ele escreveu um bilhete cheio de amor, mas no dia de entregar, quando ele se aproximou do pai, antes dele entregar esse presente na mão do pai, o pai dele fez uma pergunta para ele. Perguntou assim: é verdade, filho, que você está brigado com seu irmão? Que vocês não se falam há dias? Que você tem queixa do seu irmão? Que você está criando uma mágoa sobre o seu irmão? É verdade? E ainda assim você quer me presentear? Se você não fala com quem é da sua família e da minha família também, nós somos uma única família. Diante desse questionamento do pai, o filho ficou sem palavras e o pai continuou: o presente é bonito, mas o que eu mais quero ver é você em paz. O que eu mais quero ver é você e seu irmão reconciliados. Então, antes de você entregar o presente para mim, vai lá e acerta com o teu irmão. Se reconcilia com o teu irmão. Depois a gente comemora juntos. Então, essa é uma história para ilustrar aquilo que eu quero passar nessa hora. Quantos de nós chegamos diante do Senhor para ofertar e estamos com o nosso coração triste, amargurado, desgostoso com alguém? E nós não vamos entrar no mérito aqui se foi a outra pessoa ou se foi você que fez alguma coisa que magoasse o outro. Nós estamos falando que o perdão, ele é essencial, o pedido de perdão. E o perdão é essencial para que Deus aceite nossa oferta e adoração. Você não pode chegar diante de Deus com uma oferta se você estiver brigado com o irmão. Seja teu irmão de sangue, seja teu irmão na fé, seja o teu pai, a tua mãe. Qualquer coisa que você tenha contra o outro, ou o outro tenha contra você, antes de você entregar sua oferta, você precisa se reconciliar. Eu estava meditando na palavra hoje, estava meditando aqui em Mateus, inclusive está aberta aqui a Bíblia, Mateus 5, 23 e 24. Assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, mesmo diante do altar, a tua oferta e primeiro vai reconciliar-te com teu irmão e depois volta e apresenta a tua oferta. Olha que palavra tremenda, que muitas vezes nós não somos ensinados. Nós não somos lembrados disso na hora da oferta. Não podemos entregar de qualquer forma, porque eu acredito que se nós entregarmos de qualquer forma, a nossa oferta ela estará suja diante de Deus, diante do altar de Deus. E se você falar assim, não, mas eu não vou entregar para Deus, eu vou entregar para a pastora Margarida, ou eu vou entregar para um pastor, eu vou entregar para o sacerdote. Se nós lermos, hoje mesmo eu estava estudando Números de 1 a 5, então nós temos ali no livro de Levítico, de Números, e temos infinidade de outras passagens bíblicas, ensinando que Deus determinou algumas ofertas que principalmente
que era o valor de resgate de pecado de pessoas ali de Israel, que eram ofertadas diretamente para o sacerdote e era para o uso exclusivo dos sacerdotes. Então nós temos também esse princípio na Bíblia, né? Mas eu quero voltar aqui. Enquanto eu meditava sobre essa palavra que Deus começou a queimar ontem no meu coração, eu já queria ter gravado ontem. Hoje eu trabalhei o dia todo, fui dar aula à noite pensando nessa palavra e lembrando, né, quantas vezes a gente vai cear também, né, participar da ceia do Senhor, que é um momento ali de confraternização com o Pai, lembrando, né, de Jesus, o sacrifício dele na cruz, quando ele se entregou pelo nosso pecado, pelo meu, pelo seu pecado. E quando nós estamos ceando, nós estamos lembrando disso, né? Jesus se faz presente ali, nós lembramos, né, do sacrifício dele, da entrega dele. Ele se entregou para a morte. A morte não o venceu, mas ele se entregou. E aí nós fazemos de qualquer jeito. Quantos de nós não confessamos o nosso pecado antes de entrar em comunhão? E aí não há comunhão. E a palavra de Deus diz, né? Por isso que há tantos enfermos no meio de vós, né? No nosso meio, tantas pessoas enfermas. E eu acredito que esse princípio se aplica à oferta. Sabe? Quando você faz uma pergunta assim, puxa Deus, eu sou dizimista, eu sou fiel, eu sou ofertante, eu vejo uma pessoa na rua que precisa, eu vou lá e oferto, eu vejo tal situação, eu vou lá e oferto. E aí você questiona para Deus, por que que você não é próspero? Por que que na sua casa às vezes falta o alimento? Por que que na sua casa às vezes falta o dinheiro para o combustível? Você já se perguntou? O que você precisa confessar para Deus? O que você precisa confessar para o seu pastor? O que você precisa confessar para o seu marido, a sua esposa? O que você precisa confessar para o seu irmão, que você tem alguma rixa com o seu irmão? Sabe? Seja um ciúme, seja o que for, né? A gente às vezes discute com alguém da família, parece que infelizmente, né, eu estudo comportamento organizacional, comportamento humano, parece que é tão mais fácil a gente se explodir com os de casa e maltratar os de casa e não considerar os de casa do que os de fora. E aí, quando acontece isso, né, o marido que briga com a esposa, que maltrata a esposa, ou a esposa que maltrata o marido, que também acontece, ou maltrata os filhos, estão esquecendo que está plantando tempestade no coração do outro. E como é que você vai trazer ofertas diante do Senhor se você está provocando, sabe, a tristeza, a mágoa, o ódio, a discórdia no coração do outro? Nós sabemos que quem gosta disso é o inimigo. Ele é quem gosta de provocar esse tipo de comportamento nas pessoas. Deus, ele gosta de paz, ele gosta de generosidade, ele, sabe, Jesus era manso. Então assim, sabe, nessa semana vamos meditar sobre isso. Não adianta, irmãs, vocês trazerem a melhor quantia de dinheiro ou qualquer tipo de oferta nessa semana sem antes você considerar em confessar os seus pecados diante de Deus. Sabe, às vezes começa a acontecer alguma coisa aqui na minha casa. Na minha casa geralmente não se quebram coisas, não se estragam coisas, né? As coisas são bem antigas aqui em casa, não tem muita coisa nova não. E às vezes se começar a acontecer isso, uma máquina estragar, um carro estragar, eu vou para os pés do Senhor, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar, sabe, uma resposta em Deus. Deus, o que eu estou deixando de fazer, o que eu fiz, o que está acontecendo na minha casa. Então assim, não é uma coisa assim, sabe, desesperadora. É um diálogo que eu tenho com o Pai. Sabe, se está acontecendo alguma coisa na sua casa, se você é filha, e aí tem alguma coisa que está te desagradando,
o que você vai fazer? Você vai tentar compreender o comportamento do seu pai. Então você vai chegar diante do seu pai e perguntar: pai, o que eu estou fazendo de errado? Que a minha vida não é próspera. Sabe, nós estamos falando sobre prosperidade, mas para existir prosperidade, se é que você quer que venha da parte do Senhor, fazendo isso com, sabe, com fé, com gratidão, dentro dos princípios de Deus, dentro dos mandamentos de Deus, você precisa também conversar com Deus, perguntar para Ele o que está acontecendo na sua família, na sua casa, que todos trabalham, você é ofertante, você é dizimista, mas você não vê prosperidade na sua casa. Constantemente a sua família está doente, gasta muito dinheiro na farmácia, o carro quebra, acontece acidente, sabe? Você perde coisas. Então, gente, sabe? Deus não está te dando garantia que você será próspero se você for ofertante, se você for dizimista. Mas a palavra dele é fiel e não volta atrás, sabe? Ele vai prover os recursos para você. Isso eu tenho certeza, Deus sempre provê os recursos. E para a gente encerrar, para que não fique tão longo, né? Já ficou um pouco longo. Nós precisamos entender aqui. Então, o princípio aqui, principalmente teológico, é: a oferta ela pode ser externamente correta, mas Deus ele está julgando o seu interior. Nós precisamos parar de pregar que Deus é amor, porque Deus não é só amor. Quando nós pregamos que Deus é amor, nós aceitamos que as pessoas vivam de qualquer forma, porque não importa o pecado que a pessoa esteja, o amor, ele acolhe. Só que nós precisamos nos lembrar, que está lá em Eclesiastes, no livro de Eclesiastes, que Deus é amor, justiça, juízo e equidade. Quando eu falo sobre equidade, eu não estou falando sobre igualdade. Então, se cada uma de nós ofertarmos essa semana na vida da pastora Margarida R$100, Deus não vai te dar algo em troca no mesmo valor e proporção que eu recebo, que a outra recebe, que a outra recebe. Por quê? É equidade. Deus, quando ele tem esse princípio, tem um outro termo, um atributo, né? A equidade é um atributo de Deus. O amor, a justiça, o juízo são atributos de Deus. Então, o que ele vai fazer? Ele vai medir. Com certeza ele vai medir. Quando eu falo em equidade, é tratar os diferentes de forma igual, só que cada um precisa receber de uma medida que é para ele, aquilo que ele suporta e aquilo que ele precisa. Então é isso. Então, não é o valor que você vai entregar, não é esse hino que você vai cantar conosco ali, não é a posição que você estará orando, não é um ritual que você vai fazer, até porque Deus, hoje nós estamos no momento da graça, não da lei, e nós não somos os judeus para fazer rituais, né? Como eu já disse, Jesus é simples, então basta você entrar no seu quarto e começar a conversar com Deus. E aí, como eu estava dizendo, então se não é o valor da oferta, não é o louvor, a adoração, posição, rito, a oração que você vai fazer, mas é a sua integridade espiritual. É a integridade espiritual do ofertante que faz a diferença e que chama a atenção de Deus e que move a mão de Deus. Então, em Salmo 24, do 3 ao 4, quem subirá ao monte do Senhor? O que é limpo de mãos e puro de coração. Então, uma oferta de mãos impuras não agrada. Não agrada. Como eu já disse, a reconciliação, ela procede à oferta.
Já li aqui na minha Bíblia, que está aqui ao lado, Mateus 5, 23, 24. Jesus ensina que nós devemos primeiramente nos reconciliar antes de ofertar. Deus não aceita um culto que ignora o pecado ou a injustiça. Deus não aceita uma oferta e um dízimo que ignora o pecado e a injustiça. A oferta acompanhada de pecado consciente, ela não é aceita. Isaías 1,13 diz assim: não continueis a trazer ofertas vãs, a abominação é para mim. O povo, naquele tempo do profeta Isaías, trazia ofertas diante do Senhor, diante ali do sacerdote, enquanto eles viviam em pecado deliberado. Deus rejeitava o culto e as ofertas dessas pessoas. E lá em Gênesis, que é uma passagem muito conhecida, Gênesis 4:5 diz assim: mas para Caim, sua oferta, Deus não atentou. Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Então o problema não era só a oferta em si, mas a atitude e o coração do ofertante. Então nós aprendemos hoje que oferta acompanhada de pecado consciente não é aceita e que a reconciliação, o arrependimento verdadeiro, o pedido de perdão, e para se arrepender, peça ajuda ao Espírito Santo, porque nós muitas vezes nós não conseguimos, porque nós olhamos o exterior do outro, nós julgamos com os nossos próprios julgamentos. Então muitas vezes a gente não consegue pedir perdão e nem se arrepender, mas o Espírito Santo, que é o Consolador, ele vai te ajudar a entender, sabe? Ele vai trazer a sua memória nesses dias. Quais são os pedidos de perdão que você precisa pedir para alguém, seja da sua família, da sua casa, seja algum parente, próximo ou longe, seja alguém do seu trabalho, seja alguém lá da rua que você já magoou. Deus vai trazer a sua memória. Vamos orar nesse sentido, para que o Senhor traga a sua memória. Então, realmente, para encerrarmos, Deus não precisa das nossas ofertas, mas Ele deseja o nosso coração e a nossa integridade como cristão. Porque já pararam para refletir o que significa ser cristão? Ser cristão significa que nós somos mini Cristo. Então nós precisamos ser parecidos com Jesus, que é o Cristo, que é o Messias, que é o Salvador. Então, se vivermos em pecado e quisermos compensar com ofertas e trabalhos na igreja, estamos enganando a nós mesmos. A oferta verdadeira só é aceita quando vem de um coração arrependido e obediente. O pecado bloqueia o relacionamento com Deus e torna o culto vazio, a oferta inútil. Então, antes de ofertar, devemos examinar o nosso coração. Então, essa palavra, que ela possa ecoar, que ela possa te incomodar nessa semana, para que o Senhor possa mostrar aonde você precisa se consertar. Amém? Que Deus nos abençoe nessa trajetória de 7 dias. Abraço a todas, que o Espírito Santo guarde a todas nós, que nós possamos ter essa reconciliação verdadeira, não somente com Deus, mas com o nosso próximo também. Amém? Tchau, tchau, até a próxima.